Essa terrorista, essa senhora praticou o crime de abolição violenta do Estado. Ela organizou, participou com muitos outros de um golpe de Estado e também associação criminosa armada. Queria colocar a primeira imagem aí, por gentileza. Esse cidadão aí, o nome estranho, né? O nome estranho, o homem está ganhando uma grana violenta, vai recuperar agora, que isso aí, graças ao ministro Gilmar Mendes, Chaya Mograbi, melhor dizendo. O ministro Gilmar Mendes decidiu bloquear uma ação penal contra o doleiro Chaya Mograbi, investigado pela Operação Lava Jato por movimentar cerca de 239,7 milhões de dólares. Coitado, ele estava sendo injustiçado. Próxima imagem, por favor. Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, esse cara é gente boa demais. Vou tentar ver se eu resumo a vida desse cidadão aqui, honestíssimo a toda prova. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, um dos principais alvos do Lava Jato do Rio, foi condenado em 23 processos por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, evasão de divisas e fraudes em licitações. Suas penas ao longo dos anos somaram mais de 400 anos de prisão, mas ele está em liberdade e agora virou blogueiro. Essa é a nossa justiça brasileira, hein? Só gente boa sendo liberada. Se eu for contar tudo da vida do Sérgio Cabral aqui, vai acabar o meu tempo de pronunciamento. Próxima imagem, por favor. Adriana Anselmo, esposa do bandido liberado pela Justiça, esposa de Sérgio Cabral, condenada por participar do esquema de corrupção liderada pelo marido, principalmente porque lavagem de dinheiro através de seu escritório de advocacia. Aí tem diversas operações aqui, Operação Calicute, Operação Eficiência, mas a Adriana, que tinha sido presa em 2016, obteve prisão domiciliar em março de 2017. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Ela foi beneficiada porque ela alegou a banca milionária que advoga para a Adriana, alegou que ela tinha filhos menores de 12 anos. Guardem esse momento. Ela foi beneficiada por ter filhos menores de 12 anos. Aí agora ela está atualmente em liberdade. Próximo vagabundo. Quem apareceu ali? Cuidado, pessoal. Segura os bolsos que a sua carteira pode desaparecer. Esse bandido, esse vagabundo, foi condenado em 2 processos principais na Lava Jato, principalmente nesses processos. Caso do triplex do Guarujá, 2017, condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de receber um apartamento triplex da OAS em troca de favores na Petrobras. Em 2018, o TRF4 aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. Em 2019, o STJ reduziu para 8 anos e 10 meses. Caso do sítio de Atibaia, condenado pela juíza Gabriela Hardes a 12 anos e 11 meses. Só que ele foi descondenado por um ministro do STF. Por que ele foi descondenado? Para ter alguém que pudesse competir com o presidente Bolsonaro. Ele foi descondenado, mas jamais deixou de ser ladrão. Onde ele passa, ele é elogiado porque conseguiu roubar toda a nação brasileira tendo somente 9 dedos. Imagine se esse homem tem 10 dedos. Quinta imagem, por favor.
É o único Petralha que tem cérebro, esse próximo aí, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, condenado também por envolvimento em esquema de corrupção na Petrobras. Primeira condenação em 2016, segunda condenação, condenado a 8 anos e 10 meses. A primeira condenação foi de 23 anos e 3 meses por corrupção passiva. Adivinhe qual é o status atual do senhor ladrão bandido chamado José Dirceu? O STF, por decisão do senhor Gilmar Mendes, anulou todos os processos contra Dirceu, extinguindo a pena desse salafrário. Ele está livre, pessoal, e está tentando planejar a candidatura dele a deputado federal em 2026. Próxima imagem, por favor. Marcelo Odebrecht, para esticar aí, já é famoso, né? Mas vou deixar ele mais famoso ainda. Marcelo Odebrecht, ex-presidente da Odebrecht, é o cara que financiava a corrupção dos Petralhas. Condenado, sentenciado a 19 anos e 4 meses de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro, associação criminosa, mas, incrivelmente, o senhor Dias Toffoli, do STF, anulou tudo sobre ele. Ele está livrinho da Silva. Mudou o nome da empreiteira Odebrecht, estava muito pichada, mas continua com o mesmo modus operandi. Sétima imagem, por favor. Ike Batista, condenado por pagar propina a Sérgio Cabral em troca de benefícios em contratos públicos. 30 anos de prisão. Status atual. Foi liberado para responder em liberdade. Algumas de suas penas foram revistas e ele está livre. Esse Brasil é uma festa. Oitava imagem. O senhor André Vargas, ex-deputado federal, foi condenado também na Operação Lava Jato, sentenciado a 15 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. E qual é o status atual desse cidadão? Ele está em liberdade e pode voltar à vida pública. É brincadeira, né? Esse Brasil é uma piada. Vamos para a última imagem. Essa terrorista, essa senhora, praticou o crime de abolição violenta do Estado. Ela organizou, participou com muitos outros de um golpe de Estado e também associação criminosa armada e de dano qualificado a um patrimônio tombado, deterioração do patrimônio tombado. Por isso, essa terrorista ganhou 14 anos de prisão. Agora eu vou mostrar para vocês a folha corrida dela, a ficha criminal da senhora Débora Rodrigues. Sem antecedentes criminais. Ao lado dela tem 2 filhos que estão clamando pela presença da mãe. O STF, de maneira criminosa, está colocando essa senhora nesses artigos aqui abomináveis, quando na verdade ela só se cometeu, aplicando-se a lei justa, o artigo 65 da lei 9.605 de 98, que fala de pichar monumento tombado, que é o agravante. O artigo 65 fala em pichar monumento, mas tem um parágrafo único que diz exatamente sobre pichar monumento tombado. Se a justiça estivesse valendo no Brasil, e nós estamos vivendo a ditadura do STF, ela já estaria, o Estado estaria devendo horas na casa para ela, porque ela tem mais de 2 anos presa. E essa pena dela é de 6 meses a 1 ano, mais multa pecuniária, para nós sentirmos como o STF está, de uma maneira ditatorial, ditando as normas do que é certo e do que é errado. Nós que tivemos alguma noção de direito no passado, e muitos do que aqui estão são da área do direito,
nos fazem refletir sobre aquele livro famoso de Michel Foucault, Vigiar e Punir, onde o livro se inicia com uma pessoa que tentou matar um rei. O crime era regicídio. E naquele momento, a justiça era implacável. Colocava-se o réu em via pública, amarrava-se as extremidades da pessoa e os cavalos iam puxando até que os membros eram dilacerados. Caso os cavalos não tivessem força, como o próprio livro indica isso, os cavalos não eram próprios para tração, um executor foi lá e começou a cortar as juntas do senhor Robert François Damiens, e ele, preso aos cavalos, o executor ia cortando, facilitando a puxada dos animais, até que os membros foram dilacerados e depois foram colocados na fogueira. Por que a justiça agia daquela forma? Na frente de todos os súditos do rei, para que, daquela forma, a pessoa que praticou aquele crime, aquilo servisse de exemplo. Então nós estamos voltando a essa época. Infelizmente, hoje o STF ele deixou de ser a corte para julgar causas de acordo com a palavra escrita na Constituição Federal, para ser o tribunal político. E dessa forma, a nossa Débora Rodrigues, que está há 2 anos longe dos seus filhos, está voltando. Ela é um exemplo do que o senhor Alexandre de Moraes está fazendo com a justiça. Quer voltar aos tempos onde as pessoas acusadas de algum crime são colocadas em praça pública para que sejam exemplo, mesmo que essas pessoas não tenham sido feitas nada. Lá no passado, Robert François Damiens, ele tentou contar a vida do rei, se não me falha a memória, Luís XV ou Luís XIV, eu não me recordo. Só que agora a Débora não cometeu isso. Se ela cometeu o crime, está lá escrito na tipificação do artigo 65 da Lei 9.605 de 98, que é pichar monumento tombado. E não essas arbitrariedades do senhor vigiar e punir, abolição violenta do Estado, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, e aplicar à senhora Débora Rodrigues 14 anos de prisão. É muita desumanidade e nós não vamos nos calar de mostrar para a sociedade brasileira o que se tornou o Tribunal de Inquisição que outrora defendeu a nossa Constituição de 1988, o STF.